Bom dia, irmãos, graças e paz. Na devocional de hoje vamos meditar um pouco no capítulo 21 de Provérbios. E peço então que os irmãos abram suas Bíblias em Provérbios 21. Esse capítulo se insere numa sequência que vai do capítulo 10 ao capítulo 22, em que se apresenta uma contraposição entre o justo e o perverso, considerando as condutas de ambos, e as consequências boas e ruins de seus comportamentos. Perdão. Diz assim o texto: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem, carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa, na mesma casa. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe conhecimento. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. Quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O perverso serve de resgate para o justo, e para os retos o pérfido. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato desperdiça. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome, procede com indignação e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Nesse capítulo nós podemos identificar uma espécie de divisão, constituída de uma introdução dos versos 1 e 2, um corpo, versos 3 a 29, e uma conclusão, versos 30 e 31. E à medida que formos abordando essas divisões, vamos trazendo algumas lições com base em certos versículos, embora o capítulo todo tenha muito mais a nos ensinar. E antes de se referir propriamente às figuras do justo e do perverso, o autor Salomão, ele introduz o assunto nos versos 1 e 2, apontando para a soberania de Deus, com base na sua onipotência e na sua onisciência, que são dois de seus atributos.
No verso 1, podemos ver a onipotência de Deus. Assim como Deus controla o curso dos rios, né, o curso dos ribeiros de água, por exemplo, Ele tem o poder de controlar também as inclinações dos corações das pessoas, né, as mentes das pessoas, e segundo o seu querer, né, inclusive dos líderes também. O Senhor possui o controle de tudo e domina sobre todos, conforme a sua vontade. É Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. E no verso 2 nós vemos a onisciência de Deus, né? Na medida em que Ele sonda os corações e as mentes das pessoas. Deus conhece o nosso interior e as nossas motivações mais do que nós mesmos, né? E as considera ao julgar nossos atos. Devemos lembrar que até nossos atos, que achamos que são bons, né, são julgados à luz das reais motivações dos nossos corações. E aí, com base nos versos 1 e 2, nós podemos extrair aqui hoje uma primeira lição, no sentido de que, conscientes da soberania de Deus, à luz de sua onipotência e onisciência, devemos trilhar o caminho ditado pelo Senhor, em obediência à palavra e não o caminho que parece correto apenas aos nossos próprios olhos. E como exemplo de aplicação desse ensinamento, nós podemos citar a busca por prazeres, descrita aqui no verso 17, que diz assim: quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Nós sabemos que na vida há vários prazeres que não são ilícitos, né? E que não são pecado. Por exemplo, viajar, frequentar bons restaurantes e muitos outros, né? Todavia, embora a busca por prazeres pareça correta aos nossos próprios olhos, muitas vezes, devemos atentar para a intensidade dessa busca. Afinal, Deus conhece os nossos corações, né? E então nós devemos ter cuidado para não nos tornarmos amantes dos prazeres. Devemos ter cuidado com o hedonismo, né? Que é aquele estilo de vida, aquela filosofia que encontra sentido para a vida na busca pelos prazeres. O problema do hedonista é que ele ama e ele busca mais os prazeres do que busca a Deus, né? E esse caminho com certeza não agrada ao Senhor, não é a vontade dele. E além de representar o mal para quem procede dessa maneira. Os versos 3 a 29 mostram, em linhas gerais, que os justos triunfam sobre os perversos. E essa seção, por sua vez, pode ser subdividida em 3 partes. Os versos 3 a 8 sinalizam a derrota dos perversos, com base em alguns de seus comportamentos reprováveis, tais como olhar altivo e coração orgulhoso, que está no verso 4, pressa excessiva, precipitação, falta de planejamento, inclusive para ganhar dinheiro, verso 5, mentira, fraude, inclusive para angariar recursos, verso 6, violência e recusa em praticar a justiça, verso 7, e o verso 8 sintetiza esses versículos anteriores, mostrando que o caminho do indivíduo culpado é tortuoso. Os versos 9 a 18 apontam propriamente para o triunfo dos justos sobre os perversos. Nesse trecho, vemos, por exemplo, que a justiça traz grande alegria para o justo, mas impõe medo aos perversos. Verso 15. E aqui nós podemos observar uma segunda lição, com base nesse verso 15 que diz que praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Fato é que a verdade e a justiça não interessam aos que vivem à margem das leis, né? Das leis dos homens, das leis de Deus. E, por exemplo, o ladrão logo se aflige quando escuta o barulho da sirene da viatura da polícia se aproximando, né? Adão e Eva se afligiram também ao tentarem se esconder do Senhor por ocasião do pecado que levou à queda. Por outro lado, para os que praticam a justiça, para os justos, né, a prática da justiça é motivo de grande prazer e deleite. Mas como não temer a prática da justiça pela autoridade?
Romanos 13, 3 nos dá uma boa resposta para essa pergunta. Diz assim, Romanos 13, 3: Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Devemos então fazer o bem, obedecendo a Deus e fugindo do pecado, né? E ainda nesse contexto do triunfo dos justos sobre os perversos, vemos que os perversos não prevalecerão. Pelo contrário, eles sofrerão a morte eterna, conforme está no verso 16. No verso 18, vemos também que o justo é libertado das angústias e o injusto a recebe em seu lugar. Prosseguindo dos versos 19 a 29, nós podemos ver que há um contraste entre a permanência eterna dos justos com a morte dos perversos. Enquanto os versos 24 a 29 apontam para o fracasso e a destruição dos perversos, que certamente perecerão, com base no verso 28, os versos 20 a 23 falam das recompensas duradouras concedidas aos justos. E aqui temos uma terceira lição, com base nas promessas de recompensas descritas no verso 21. Diz assim: O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Nós sabemos que na vida a vida é feita de escolhas, né? Nós podemos fazer muitas escolhas. Todavia, o que não podemos escolher são os resultados, né? As consequências das nossas escolhas. Quem semeia vento, colhe tempestade, ainda que não queira colher tempestade. Quem semeia na carne, ou seja, quem semeia no pecado, quem semeia o mal, da carne colhe corrupção e, por conseguinte, destruição. Por outro lado, o verso 21 nos diz que aquele que segue a justiça e semeia e pratica a bondade, que é o sábio, esse colherá frutos benditos de vida abundante, né? Frutos benditos da justiça de Cristo e frutos de honra, tanto na terra, perante os homens, quanto nos céus, perante Deus. Na conclusão do capítulo, os versos 30 a 31 fazem uma remissão, uma retomada dos dois versículos iniciais, reafirmando a soberania e o controle geral de Deus sobre tudo e sobre todos. Ao nos ensinar, ao nos mostrar, né, que a verdadeira sabedoria concedida ao justo vem somente de Deus, já que não há ninguém mais inteligente nem mais sábio que ele. Verso 30. E nos mostra também que a vitória concedida ao justo de semelhante modo provém unicamente do Senhor também, o Todo-Poderoso, o soberano Deus. Verso 31. E esses dois versículos dizem assim: Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. E aqui podemos extrair uma quarta e última lição com base nesses dois versículos. O ser humano pode fazer planos, traçar estratégias, preparar um forte exército para a guerra, para as lutas da vida, mas a verdadeira sabedoria e vitória não vem da terra, vem do céu. Elas não vêm dos homens, mas vêm de Deus. E nesse sentido podemos citar o exemplo de Davi, que entendeu bem isso quando, naquela ocasião em que lutou com o gigante Golias, conforme está descrito lá em 1 Samuel 17, 45 a 47, que fala assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva.
não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará, Ele vos entregará nas nossas mãos. Ou seja, Davi entendeu bem que a vitória provém unicamente do Senhor, né? Portanto, irmãos, para encerrar, que no nosso cotidiano nós possamos buscar o conhecimento de Deus por meio da sua palavra, né? Em obediência ao Senhor, vivendo com prudência, né? Sabendo distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, trilhando o caminho do justo, né? O caminho do sábio, o caminho percorrido por aqueles que estão, por aqueles que andam do lado vitorioso, né? Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado a Deus, porque tivemos mais uma oportunidade de meditar na Tua Palavra um pouco, Senhor. Obrigado porque a Tua Palavra mais uma vez pode ser lida e analisada, Senhor. Ó Pai, te peço que esse conhecimento, que os ensinamentos de Provérbios e de toda a Tua Palavra possam realmente encontrar lugar nos nossos corações, ó Pai, moldando o nosso caráter, nos fazendo realmente pessoas justas aos Teus olhos e não aos olhos dos homens, ó Deus, pessoas sábias conforme a Tua vontade, ó Deus, e que Teu Espírito Santo realmente esteja nos abençoando grandemente, poderosamente, ó Deus, nesse dia e no decorrer dos dias, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor.